Ei, posso dividir mais uma ilustração com você? O machado e a árvore. Uma certa vez numa floresta, o machado ficou enfurecido de ver como que todos os animais rodeavam uma árvore e cumprimentavam ela, dizendo: "Você da floresta é a mais bonita." Ninguém ligava para o machado, ninguém dava atenção para o machado, pois o machado se sentia porque conseguia cortar qualquer tipo de coisa. Foi então que um dia o machado pensou: "Quer saber? Eu vou destruir essa árvore, porque fazendo isso ninguém vai elogiá-la." Então, de madrugada, o machado começou a cortar a árvore. Então ele derrubou a árvore pela manhã. Todos os animais foram lá e falaram: "Nossa, quem fez isso com você? Quem destruiu você dessa forma?" Então a árvore silenciosa não disse nada. Pois bem, quando o machado olhou para a árvore caída no chão, ele disse: "Falei que eu ia te destruir? Falei que eu ia acabar com a sua beleza?" Então a árvore, triste e chorando, disse: Você só esqueceu de uma coisa. Você tirou meu tronco, mas não arrancou a minha raiz." Se eu dividir algo com você, existem muitos machados que esbarram na nossa vida. Existem muitas pessoas rancorosas que, por não ter vencido, fazem de tudo para fazer você não vencer. Te cortando de alguns eventos, te cortando de alguns lugares, te cortando de conhecer algumas pessoas. Mas elas se esquecem que você tem raiz. Pode te cortar quantas vezes for, a sua raiz te fará crescer mais uma vez. Pega essa senha no seu coração. Antes de você crescer para cima, toda a adversidade, o problema que você passa, te faz crescer para baixo. E é isso que te mantém firme. Pega essa senha no seu coração. Graça e paz, queridos. A palavra do Senhor para os nossos corações este dia. Oremos. Deus Santo, Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pelas tuas imensas misericórdias, ó Deus, para conosco. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito a nós, ó Pai, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Deus, o Senhor tem nos guardado, Pai, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos abençoado. Neste momento, ó Deus, te pedimos, vem falar conosco, Pai, através da tua palavra. Abre nosso entendimento, que as tuas palavras, ó Deus, venham achar, ó Deus, guarida, ó Deus, nos nossos corações, Pai, e façam crescer a semente, ó Deus, e gere frutos, Pai, de bênçãos para todos aqueles que nos ouvem nesse momento, Pai. Obrigado, Deus. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, a carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 10, diz assim: "Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todos me livrou. E também todos que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus." Amém? Esse texto, junto com Gênesis, capítulo 39, que eu vou ler para os irmãos daqui a pouco, vamos falar sobre a questão de criação. A gente fala a pessoa ter berço, né? Você ter um modo de criação, como Paulo falou com Timóteo, né? Ele tinha aprendido tudo aquilo da palavra de Deus e da moral que ele tinha, é um homem honrado. Ele tinha aprendido com a sua avó e com sua mãe, né? E era um homem íntegro.
um homem acima de suspeitas. Um homem digno de Paulo colocar ele como líder de uma igreja e falar com essa igreja que o respeitasse, porque ele, apesar da pouca idade, era uma pessoa correta, um homem temente a Deus, que conhecia as Sagradas Escrituras, que praticava as Sagradas Escrituras. Então nós vamos falar sobre isso, sobre você, que seu pai, sua mãe te ensinou no caminho de justiça, mesmo quando você não era crente, ou mesmo você que ainda não é crente, mas tem um berço, seus pais, sua mãe te ensinou, ainda que meio que vagamente, a palavra do Senhor. Porque eu também, quando não era crente em Cristo, mas eu fui criado pelos meus pais, conhecendo um pouco da palavra. O pouco que eles conheciam, eles passaram para mim. Hoje, glória a Deus, estão na igreja também, são servos fiéis e mais conhecedores ainda da palavra. E Deus me deu a honra de poder pregar para eles e trazê-los mais ainda para Cristo. E eu agradeço muito a isso, a meus pais, pelo modo que me ensinaram. Mesmo quando eu não estava na igreja ainda, a conduta minha tinha que ser daquela forma, de agir corretamente. Se fizesse alguma coisa errada na rua, era chamada a atenção. E ensinou a não roubar, não matar, não mentir. Então a pessoa te ensina, os seus pais, você que está me ouvindo nesse momento também, honra teus pais que te ensinaram no caminho que deve andar. Então Timóteo foi ensinado assim, ensinado a ser desde criança, uma pessoa correta, íntegra. E voltando aqui agora em Gênesis 39, vamos falar de um outro homem que foi criado assim também, como tantos outros da Bíblia que foram criados integramente. E vamos falar de José. Eu vou ler um texto maior um pouquinho, mas vale a pena. O capítulo 39 de Gênesis diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e serviu-o, e colocou sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo quanto tinha. Aconteceu que, desde que colocaram sobre sua casa e tudo quanto tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor colocou os olhos sobre ele e disse-lhe: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo quanto tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Depois eu continuo o texto aqui. Então, focar nesse texto. Ele, por que faria eu isso? Faria eu tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? José estava ali sozinho. Ele e aquela mulher maligna. Uma mulher poderosa, mulher do capitão da guarda de Faraó. Uma mulher ímpia, podia falar o que quisesse, fazer o que quisesse, dar ordens que quisesse. Ela poderia mandar matá-lo, falando que ele tinha feito alguma coisa e acabou inventando uma história. José não se intimidou, porque ele prefere temer aquele que pode lançar a corpo e alma no inferno, do que temer a homens. Como Jesus diz, temer aquele que pode lançar corpo e alma no inferno, mas não temer a homens. Então, aquela mulher, desejando que José era jovem, a Bíblia diz que ele era formoso, sozinho, solteiro, e
como um empregado da casa, apesar de todo o poder que ele tinha, mas era um empregado de Potifar, era um servo, estava ali como escravo. O servo tinha que se sujeitar às ordens do Senhor, né? Mas José tinha um limite, e o limite era a sua moral, era o seu Deus que o levava a ter essa moral, essa conduta, ter uma ética. E então ele fala: eu jamais faria tanto mal a ele próprio, a ela e ao seu líder. Então ele estaria cometendo vários delitos ali naquele ali e pecando contra Deus. Então ele jamais faria isso. Aconteceu que, falando ela cada dia com José, e ela insistiu, foi uma coisa constante, não foi apenas um dia, e ele não dando ouvidos, né? E ela querendo que ele ficasse com ela, uma mulher traindo o esposo, uma mulher sem moral. E um dia ela vai e pega ele pelo vestido, né, pelas vestes, insiste com ele para ir estar com ela, e ele deixou o vestido na mão dela e fugiu. Ela segurou ele pelas vestes, né, tentando segurar ele, chega até a rasgar a roupa talvez. Aconteceu que, vendo ela que deixaram seu vestido na mão e fugiram para fora, chamou os homens de sua casa, os outros subordinados a ela, que provavelmente acreditariam nela, e disse: vede que trouxeram esse jovem hebreu para zombar de nós. Ele veio aqui querer ficar comigo, eu gritei com grande voz, e aconteceu que, levantando a minha voz, ele deixou as suas vestes e fugiu. E ela colocou o vestido perto dela até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou conforme as mesmas palavras. E aconteceu que, levantando a minha voz e tal, né? E aí ela repete tudo aquilo. No 19 diz assim: aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, disse: conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou, colocou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ele ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo que se fazia ali. E o carcereiro mor não se preocupava com coisa alguma que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Mesmo preso, José teve regalias, porque o Senhor era com ele. O carcereiro, vendo que ele era um homem correto, confiando nele que era pessoa justa, que já tinha visto isso no trabalho dele anteriormente, e provavelmente já conhecendo a falta de moral da mulher de Potifar, então ele confia a ele para cuidar dos outros presos. Então ele tinha certas regalias ali. Diz que o padeiro, né, e o outro ajudante lá o servia até, ali no cárcere. Então vamos observar uma coisa aqui, que se fosse hoje, uma situação de hoje, um patrão achar que o empregado tentou ficar com a sua esposa dentro da sua casa, a primeira reação da pessoa seria matá-lo. Naquela época mais ainda. Porque é uma afronta tremenda. Por que ele não fez isso? Vamos parar para pensar, por que aquele homem não fez isso com José? Simplesmente o colocou no cárcere. E a gente conhece a história, que depois ele desvenda o sonho do homem, e ele é colocado em local de honra novamente. O Senhor o honrou, ele saiu dali. Mas nesse ínterim aqui, por que não matou? Porque Potifar conhecia aquele jovem, lidou com ele, confiou nele porque viu que ele tinha uma conduta, uma ética. Era uma pessoa de moral, uma pessoa de confiança,
uma pessoa que podia guardar segredos, uma pessoa que se podia entregar toda a sua casa na mão dele. A ponto de deixar ele ter liberdade dentro da sua casa, com a própria esposa dentro de casa, ele poder agir nas coisas e dar as ordens dentro de uma casa, né, sabendo que ele ia respeitar a sua esposa. Então, aquele homem provavelmente, e mais ainda, conhecia bem a sua esposa. Porque senão ele teria acreditado totalmente nela, teria matado. Então ela já não era lá essas coisas para ele. Ele já devia ter dado outros motivos anteriormente para ele não ter, né, essa confiança de que ela tivesse alguma moral. Então, falando de morais, de pessoas distintas com condutas distintas. Um criado no temor do Senhor, por um pai temente a Deus, e ainda como escravo manteve a sua firmeza de fé, a sua conduta moral. E uma mulher egípcia, de um povo pagão, não se fala nem quem são os pais dela, né? Não se sabe nem de onde surgiu, que família era e que moral tinha, para poder ser dessa forma, uma mulher sem vergonha na cara. Então, o que eu quero falar aqui é sobre você ter uma conduta a tal ponto de que se alguém fala alguma coisa contra você, ninguém acredite. Se você tem uma família, se você vem de um berço, né, honrado, se o seu pai, a sua mãe, a sua família tem honra e te ensinou naquele caminho, talvez um filho ou outro possa se desviar de alguma forma, mas se você foi criado corretamente, você vive aquilo ali, nada que falarem contra você, ninguém vai acreditar. Vai cair por terra como a mulher de Potifar. Quantas vezes eu, você, todo no mundo inteiro, ninguém deixou de passar por isso, de pessoas tentarem te afetar moralmente, te destruir emocionalmente, atacando a sua moral, atacando a sua fé. Mas se você é um servo de Deus, e ainda que não seja, mas se você foi criado com a conduta correta, porque o Espírito de Deus está na terra, está agindo, e ele age até no ímpio quando ele quer, para trazer ele para o caminho, como agiu na minha vida, como trouxe tantos outros. Então, ainda que a pessoa não esteja na igreja, tem aquela centelha de Deus, que Deus deu lá no passado para o primeiro homem, que pecou, ainda que tenha uma conduta não correta, mas também não é totalmente perdida, porque o Senhor deixou nele ainda a graça, para a pessoa poder vir para o Senhor, para encaminhar. O Espírito de Deus age, como a gente vê, como eu comentei outro dia, tem islâmicos tendo sonhos e visões com o Senhor, coisas que eles nunca ouviram falar e nem ouviram falar da Bíblia, e o Senhor se revelando a eles. Então, no Brasil principalmente, que é um país que foi criado praticamente na base do cristianismo, ainda que os seus tropeços, mas criado sempre procurando uma moral dentro da palavra, puxando para o lado do cristianismo, ainda que imperfeito de alguma forma, até que a pessoa venha para o conhecimento da palavra completo. Então, você foi criado daquela forma e alguém chega e fala assim: fulano, você fez isso. Olha, o filho da dona fulana, ou aquele moço, marido da vizinha, olha, fulano fez isso. Se uma pessoa já devassa, se uma pessoa já sem moral, qualquer um acredita. E isso acaba prejudicando mais ainda a pessoa, ainda que ela não tenha feito, já cai na conta dela. Porque ela já leva uma vida já perdida. Mas se você foi criado corretamente, se a sua família fala: não, mas filho do seu fulano, da dona ciclana. Você tem um nome, a sua família tem um nome, você é preservado de alguma forma. Porque ninguém vai dar crédito àquela pessoa até que se confirme se aquilo realmente aconteceu. Então você pode pegar para si: olha, isso aqui não, eu não ajo assim, não é do meu feitio. Se alguém falar assim: fulano está usando drogas, a pessoa só vai acreditar se a sua família já está nem aí, ou se você já deu motivo para aquilo ali. Então, esse servo do faraó também,
Né? Potifar vê isso e não dá uma pena pesada para José, que ele fala, olha, por via das dúvidas, vamos ver qual é. Então, irmãos, nós temos que ter uma conduta assim. Outro dia eu vi um cara falando, um ditadozinho ali, o cara falando, olha, trabalhe tanto e haja tão corretamente, né, para que você, se você enriquecer ou melhorar de vida, alguém pensa, puxa, fulano deve estar vendendo droga. Né? Por quê? Porque está vendo você prosperar. Mas vai falar o mal. Normalmente assim, você se melhora de vida um pouquinho, eu já acho que você está com o caminho errado. Ó, deve estar fazendo alguma falcatrua. Mas se você tem uma moral, não vai ter como. Aquilo cai por terra. Então, você que já foi difamado, já teve tantos problemas na sua vida, pense nisso. O Senhor vai te honrar. O Senhor vai julgar por terra tudo aquilo ali. E não se cale, não se omita. Eu já passei por situações que eu tive que chamar uma pessoa e chamar outra e colocar de frente e falar, agora vocês se abram. Falem o que vocês estavam falando. Né? E a pessoa ser desmentida. Então, irmãos, não permita você um servo do Senhor, ou você que ainda não é, seja, que é melhor ainda, que aí a bênção do Senhor vai estar mais ainda sobre a tua vida. Se você ainda não é, use aquilo que o Senhor colocou na sua vida, um pai e uma mãe que te deu uma conduta correta. E siga no caminho correto, até que você encontre o caminho perfeito, que é Cristo. Então, não se cale. Houve alguma coisa errada, alguém te difamou, alguém te prejudicou, faça com que ela se corrija, ou faça que ela seja corrigida. Eu já tive situações que pessoas falsificaram até cheque meu. Eu fui à justiça e fui correr atrás. Eu nem recebi, mas a pessoa ficou desmascarada. Porque a mentira tem que ser desmascarada. Você não pode deixar para lá. Senão você vai se prejudicando e se prejudicando, você tem que correr atrás. José com certeza depois foi se explicar para Potifar, não foi assim. A situação é essa e essa e essa. Porque Deus deu essa, né, essa capacidade, esse jeito dele poder chegar, essa oportunidade, melhor dizendo, dele poder chegar e se explicar. Então, irmão, não permita que pessoas te magoem. Ah, mas fulano é meu irmão, mas é minha mãe, uma pessoa muito querida. Ah, se eu fizer isso, alguém vai ficar chateado. Irmão, a sua moral, a sua conduta é tudo que você tem. Abaixo do Senhor é tudo que você tem. Às vezes você pode não ter dinheiro, mas você tem moral. Eu já cheguei em loja, quando eu voltei para cá, eu cheguei em loja que eu nunca tinha comprado. Falei, eu queria comprar assim, tá, mas eu não te conheço e tal. Eu falei, não, mas eu sou filho do fulano, filho de ciclano, minha mãe tá. Ah, tá, não, tudo bem. Então, quer dizer, você vai ter um caminho para você poder buscar a moral, buscar acertar, a pessoa te conhecer. Então, às vezes a gente é humilhado, como José foi. Né? Como Paulo fala para Timóteo também, não ser humilhado, que os mais velhos tinham que respeitá-lo, porque era um servo de Deus, e ele também respeitar os mais velhos, como se fossem pais, as irmãs da igreja como se fossem irmãs dele, as senhoras como se fosse a própria mãe dele. Então, esse respeito, esse carinho, né, não é só no meio do crente, em qualquer lugar. E do crente com o ímpio também. Né? E o ímpio, e cobrar o respeito também do ímpio com o cristão. Você não tem que se sujeitar a determinadas coisas, humilhações que sejam do ímpio com você, ou do irmão mesmo com você. Então que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ter esse berço, ter esse caminho. Para Deus diz, cria o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, assim como eu tento criar meus filhos, crie os seus também. Se você não tem filhos, o seu sobrinho, o seu amigo, o seu filho, o seu vizinho, ajude que a criança cresça num caminho que tem uma moral. Que a qualquer momento que surja algum imprevisto, que alguém tente acusar de alguma coisa, isso não bate, isso não vai à frente. E aquele que fez aquilo que seja envergonhado, e não você. Pessoas mentem, pessoas ofendem. A palavra de Deus diz que maldito aquele que faz mal ao seu próximo e depois diz, fiz isso por brincadeira. Ele diz que é maligno.
a pessoa vem te prejudica, quando você pega ela na mentira, no engano, no erro, ela se faz de coitadinha. Hoje eu estava vendo aqui a situação de uma deputada, que ela entrou na justiça para que uma outra pessoa importante, para que obrigasse aquela pessoa a aceitar ela como amigo lá, alguma coisa lá, não sei se é amigo falando lá no Twitter, que aceitasse ela ali. Ó, juiz, eu tenho que obrigar. Gente, o Twitter é do cara. É como uma sua ex-namorada querer obrigar que você namore com ela amarra. A coisa está desse nível. É uma loucura. A pessoa tem uma sede naquela pessoa, alguma coisa, não é possível. Uma atração extra. Né? Então, irmãos, que nós possamos ser criados assim. Então, como eu dou glória a Deus pelos meus pais, criados a gente de uma forma. Quem conhece, conhece. Se alguém fala mal, igual eu já comentei num culto já há bastante tempo atrás, que uma pessoa um dia foi falar mal de mim para uma irmã, pessoa muito querida. Ela falou assim, olha, você falando mal do irmão? Você? Quer dizer, já cortou por ali mesmo, porque a pessoa me conhece. Aquela irmã me conhece. Pessoa muito querida, uma senhora já, considera como uma segunda mãe. A pessoa que tem moral, que tem conduta, uma serva de Deus, uma mulher de oração, uma vida abençoada. Então, irmãos, não cola. Se você é uma pessoa abençoada, se você é uma pessoa que leva uma vida reta, não cola o inimigo chegar mal, falar contra você. Se você observar a palavra Satã, que deu Satanás no grego, é acusador. Seria como tem o defensor, o promotor e o juiz, né? Isso dentro da lei. É uma palavra comum, aquele que acusa, só que o promotor acusa dentro da lei. O inimigo não, o inimigo acusa fora da lei, ele acusa do jeito que ele quiser e inventa. Então, todo aquele que te acusa, sem uma prova, a palavra diz que é Satanás, é o acusador. E esse já foi derrotado na cruz. Amém? Que o Senhor nos abençoe e tenhamos firmeza com a nossa conduta, com aquilo que a gente fala e lutar pela nossa moral. Não permitir que ela seja manchada por pessoas mesquinhas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te proteja, te guarde, tenha uma semana rica de alegria, de paz. Oremos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, o Senhor, Deus, um dia nos deu paz, ó Deus, que nos criaram nos caminhos, ó Deus, que devíamos andar, Pai. Ainda que imperfeitos, ó Deus, no conhecimento da Tua palavra, ó Deus, mas tendo uma centelha do Senhor no coração deles, ó Deus, o Senhor os ensinou a andarmos corretamente. A sermos pessoas, ó Deus, que a nossa conduta fosse ilibada, Pai. A sua conduta reta, ó Deus, para que todo aquele que víssemos, ó Deus, pudessem ver neles, ó Deus, o exemplo que foi dado a nós. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada família, cada pai, mãe, parente, avó, que crie, ó Deus, os seus filhos, ou netos, ou sobrinhos, que crie, ó Deus, nos caminhos do Senhor. Que leve uma vida, ó Deus, que seja exemplo para aqueles a quem eles estão cuidando, Pai. Assim como Eunice e Lloyd, Pai, cuidaram de Timóteo e ensinaram ele as Sagradas Letras, e ensinaram a ser uma pessoa honrada, Deus, que aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, Pai, possam ser honrados também e ensinar os seus filhos, ó Deus, a serem pessoas de honra, Pai. E não permitir, ó Deus, que o inimigo venha julgar por terra, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor e os seus pais, ó Deus, os pais dessas pessoas, ó Deus, construíram, Pai. Uma conduta, uma vida reta, Pai. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. E aqueles, ó Deus, que ainda não te conhecem, Pai, que o Senhor esteja completando a obra, ó Deus, no coração de cada uma. Que através daquelas palavras, ó Deus, a pequenez desse teu servo, ó Deus, mas a palavra é do Senhor, Pai, que através disso, ó Deus, as pessoas venham para o Senhor. Sejam alcançados, ó Deus, e livres, ó Deus, da perdição eterna, Pai.
Deus, fica conosco. Abençoa cada um que está me ouvindo nesse momento, Pai, assim que o Senhor tem abençoado a minha própria vida, Pai. Obrigado, Deus. Fica conosco. A nossa oração é em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Fica com Deus, queridos. Uma boa semana.